Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifé Ferreira e hoje eu vou continuar falando sobre a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. No vídeo passado eu expliquei o que é a TDPM, comentei como é feito o diagnóstico, então se você não viu esse vídeo, tem um link na descrição. Então acabou esse vídeo, corre lá e confira. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o tratamento da TDPM, que envolve as mudanças no estilo de vida, incluindo o aconselhamento, mudança na alimentação, a prática de exercício. Além disso, falo sobre o uso de medicamentos para o tratamento dessas pacientes e falo sobre o uso do tratamento cirúrgico. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Então, falando sobre o tratamento, gente, a gente sabe, né, e infelizmente, muitas mulheres que sofrem de transtorno disfórico pré-menstrual enfrentam o mesmo destino daquelas com outras doenças mal definidas que não possuem exame de diagnóstico específico. Com muita frequência, suas preocupações elas são ignoradas, né, com o discurso de que isso é algo normal de ser mulher, e ali o tratamento acaba sendo negado. Então, nós, como profissionais de saúde, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos estar atento às preocupações da paciente, precisamos estar atento aos sintomas que a paciente relata, né? Com muita frequência também, as mulheres normalmente afetadas, elas sofrem por longos períodos antes de procurar um tratamento, né? Isso não pode acontecer. Se você tem esses sintomas, né, sintomas de TPM mais aflorados, né, procure uma ajuda de profissional, né, de um profissional para que possa fazer a identificação correta, né? E muitos, inclusive, recorrem a uma variedade de remédios ali para TPM que às vezes não tem base científica nenhuma, são totalmente ineficazes e a gente sabe que infelizmente tem muita gente promovendo esses pseudos tratamentos simplesmente para ganho pessoal, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre os tratamentos eficazes realmente, né, que funciona para situações de TDPM, tanto para as que têm sintomas mais leves, quanto para as que têm sintomas mais aflorados, mais graves, tá? E a gente não pode deixar de falar em relação ao tratamento de TDPM se a gente não fala sobre as mudanças no estilo de vida, né? E a primeira de todas mudanças são as estratégias de comunicação. Tá? Então, a mulher que enfrenta essa condição, ela deve sim ser encorajada a discutir o problema com pessoas que são fundamentais para a sua vida, incluindo o cônjuge, outros membros da família e até mesmo colegas de trabalho. Né? Muitas vezes os confrontos eles podem ser evitados se de repente o cônjuge ou o amigo ele sabe, né, dessa condição e acaba adiando, né, possíveis discussões para um outro momento, tá? Também as habilidades de comunicação e assertividade podem ser melhoradas com aconselhamento, e é por isso que é importante o encaminhamento dessa paciente ao psicólogo como parte do tratamento, tá? Se possível, né, a gente vai orientar essa mulher a evitar tomar decisões importantes naqueles dias que ela está mais vulnerável, né? A gente sabe que isso não é aplicável para todas as mulheres, né? Porque tem mulheres que têm sintomas pré-menstruais que podem durar muito tempo, durar 3 semanas completas, né? E aconselhar elas a restringir suas atividades somente a uma semana por mês não vai ser útil, não vai ser prático e nem vai ser justificado. E aí a gente vai buscar intervenções destinadas a reduzir os sintomas, né? E isso acaba sendo bem mais útil, bem mais apropriado. Como parte da mudança no estilo de vida, também é essencial mudanças na dieta. Várias medidas dietéticas simples podem proporcionar alívio para essas mulheres, né? A maioria das mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, apesar da sensação de inchaço, elas não apresentam um aumento absoluto do peso, tá?
Também não apresenta nenhuma alteração na circunferência e nenhum sinal de edema periférico. Mas é importante ressaltar que o desejo por alimentos salgados e doces, ele é comumente relatado por mulheres com TDPM. E essas alterações na dieta podem sim ser responsáveis, em casos raros, de edema pré-menstrual. E por isso, a redução na ingestão de sal e carboidrato refinado pode ajudar a prevenir edema e inchaço em mulheres com essa manifestação. Então a gente faz a orientação para elas reduzirem a ingestão tanto do sal quanto do carboidrato. Além disso, devemos orientar os nossos pacientes sobre a redução na ingestão de cafeína, né? Principalmente em mulheres onde predomina a tensão, a ansiedade e a insônia. Precisamos orientar as pacientes quanto ao uso excessivo de álcool, já que o uso excessivo de álcool ele é frequentemente um fator de discórdia conjugal. E além disso, evidências nos mostram que refeições pequenas e mais frequentes podem algumas vezes aliviar as alterações de humor, tá? Então, como vocês podem observar, são pequenas ações que podem fazer grande diferença na vida dessas pessoas. Além de todas essas mudanças no estilo de vida, nós não podemos deixar de falar da importância dos exercícios físicos, né? O exercício ele reduz ali a síndrome pré-menstrual. Os exercícios aeróbicos regulares podem aliviar sim os sintomas, né? Pelo menos temporariamente em muitas mulheres. O exercício ele pode reduzir o estresse, proporcionando ali um tempo longe de casa, proporcionando uma saída útil para qualquer raiva ou agressão. Inclusive, algumas pacientes relatam que os exercícios promovem relaxamento e as ajudam a dormir à noite. Além das mudanças no estilo de vida, podemos realizar intervenções medicamentosas, né? Então, o principal fator que vai direcionar a seleção do tratamento, qual tratamento vai ser utilizado, qual é a abordagem que vai ser utilizada, é a intensidade e o impacto dos sintomas pré-menstruais. Por quê? Porque os sintomas que estão causando grandes problemas na qualidade de vida, raramente vão responder apenas às modificações no estilo de vida. Não é que a gente vai deixar as modificações do estilo de vida de lado, tá, gente? Mas eu insisti somente na modificação do estilo de vida sem utilizar nenhum medicamento a mais, podem muitas vezes fazer não adiantar de nada e somente atrasar um tratamento que realmente for eficaz ali para aquela paciente, tá? Então, a gente vai reservar apenas as mudanças do estilo de vida para sintomas menores ou de curta duração a cada mês, né? Então, raramente essas situações precisam de intervenção significativa com medicações, mas tem alguns casos que a gente vai precisar utilizar medicamentos, tá? Então, quando a gente precisar utilizar medicamento, a atenção nossa deve ser sempre dirigida inicialmente aos sintomas para os quais existem tratamentos simples e já estabelecidos. Vou dar um exemplo: dismenorreia e menorragia. Elas podem ser satisfatoriamente aliviadas ali com os inibidores da prostaglandina, como é o caso do ácido mefenâmico, né, numa dose ali de 500 miligramas 3 vezes ao dia. Lembrando que o ácido mefenâmico, né, assim como qualquer medicamento, a gente precisa olhar as contraindicações. É um medicamento que é contraindicado em mulheres com sensibilidade conhecida à aspirina ou em risco de úlcera péptica, tá? Para esses casos também pode ser usados contraceptivos orais, né? Quando a contracepção ela é necessária, uma mulher com TDPM, principalmente em adolescentes, e se houver dismenorreia, menorragia coexistente, os anticoncepcionais hormonais de ciclo prolongado ou aqueles contendo drosperinona pode ser uma ótima escolha, né? Geralmente é a nossa primeira escolha. Existem pessoas que utilizam piridoxina, né, a vitamina B6, ali para o alívio de alguns sintomas, mas as evidências sobre a eficácia são bem contraditórias, tá, gente? Então, o perfil de segurança, a dose de segurança da piridoxina, da vitamina B6, é de 100 miligramas, tá? Até 100 miligramas se torna um medicamento seguro. Mas a gente sabe que tem pacientes
e a gente precisa alertar isso, né? Que aumentam a dose de piridoxina na tentativa de obter alívio dos sintomas, e isso pode levar a paciente ali a uma neuropatia periférica, tá? Então, é importante deixar a paciente ciente de que se utilizar piridoxina, ela deve ser descontinuada se houver formigamento, dormência nas extremidades, tá? Além disso, a mastalgia pré-menstrual, que é a dor mamária, afeta 70% das mulheres em idade reprodutiva e ela pode ocorrer isoladamente de outros sintomas pré-menstruais angustiantes. E aí a gente pode utilizar o danazol em baixa dose, tá, gente? 100 miligramas ali por vários ciclos seguidos de dose de manutenção apenas na fase lútea de 50 miligramas, pode trazer alívio significativo da mastalgia na maioria das mulheres. A mastalgia também pode responder ao tamoxifeno de 10 miligramas por dia, tá? Em casos raros, como eu falei já, a ingestão de sal e carboidrato refinado pode levar à retenção de líquido. E a gente pode notar isso nas pacientes que apresentam aumento consistente do peso, pessoas que apresentam edema, tá? E a nossa primeira intervenção é a limitação da ingestão de sal e carboidratos, tá? Se essas restrições dietéticas elas não conseguirem aliviar o acúmulo de líquido pré-menstrual, nós podemos considerar o uso de diurético poupador de potássio, como é o caso da espironolactona. Tá? Algumas mulheres relatam sintomas predominantes de ansiedade, tensão ou até mesmo insônia na semana pré-menstrual, e a gente pode pensar numa prescrição com moderação, tá, gente, de ansiolítico ou hipnóticos de curta ação, né, como é o caso do alprazolam, numa dose de 0,25 miligramas 2 vezes por dia. Também a gente tem a buspirona, né? A buspirona ela se mostrou útil para a ansiedade e ela pode ser utilizada em circunstâncias em que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que seria a nossa primeira opção, provocam ali disfunção sexual. E aí já caminhando, né, já falando sobre esses medicamentos, nós não podemos deixar de falar do tratamento com antidepressivos, né? Existe uma série de medicamentos antidepressivos que aumentam a atividade central de serotonina e aliviam a síndrome pré-menstrual grave, né? E às vezes o tratamento a longo prazo pode ser sim necessário para controlar os sintomas de TDPM. Então, para pacientes nos quais predominam os sintomas psiquiátricos, o tratamento com antidepressivo pode ter excelentes resultados. Tá? A gente observa bons resultados com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como é o caso da fluoxetina, da sertralina, da paroxetina, da fluvoxamina. A gente pode utilizar a venlafaxina, lembrando que a venlafaxina ele é um inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina, tá? E aí, como é que a gente vai selecionar os medicamentos, né? Os perfis de sintomas, eles podem ajudar a seleção do medicamento mais apropriado. Vou dar um exemplo. Podemos usar fluoxetina em pacientes onde predominam a fadiga e a depressão. Já a sertralina podemos usar nas pacientes onde predomina a insônia, a irritabilidade e a ansiedade, né? E assim por diante. Podemos usar também a clomipramina, né, que é o antidepressivo tricíclico, né? Na verdade, é o único antidepressivo tricíclico onde pode ser utilizado na TDPM. Por quê? Esse medicamento apresenta forte atividade serotoninérgica, tá? Além do tratamento com antidepressivos, nós podemos utilizar medicamentos para supressão ovariana, né? Supressão da função ovariana cíclica, ela pode proporcionar um alívio significativo para a mulher com sintomas graves e duradouros. Em cada caso, o tratamento ele deve ser direcionado para a supressão da atividade ovariana cíclica, garantindo ao mesmo tempo um nível baixo e constante de estrogênio suficiente para prevenir a sintomatologia e os efeitos colaterais da menopausa. E o uso do danazol, numa dose de 200 miligramas 2 vezes ao dia, vai causar supressão ovariana em aproximadamente 80% das mulheres com alívio imediato dos sintomas. Além disso, reduz a dor nos seios e o fluxo menstrual. Porém, o danazol na dosagem de 200 miligramas 2 vezes ao dia pode apresentar efeitos colaterais que limitam seu uso, como ondas de calor, câimbras musculares, hirsutismo
e piora no perfil lipídico. E por causa disso, o uso de danazol foi substituído pela supressão ovariana com agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Os agonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas, eles efetuam uma rápida supressão medicamentosa dos ovários, incluindo ali uma pseudomenopausa e proporciona alívio dos sintomas da TDPM, tá? Mas é um medicamento que tem sido usado, né, em associação com outros medicamentos hormonais, porque é um medicamento que, infelizmente, tem uma abordagem insatisfatória a longo prazo, não só devido aos incômodos dos sintomas da menopausa, né, que esses medicamentos acabam causando, mas também porque cria um risco aumentado de osteoporose e doença cardíaca isquêmica, tá? Embora menos estudado, também o acetato de medroxiprogesterona, né, o Depo-Provera, numa dose de 150 mg a cada 3 meses, pode atenuar os sintomas de TDPM em mulheres que necessitam de contracepção e precisam de um medicamento mais barato. Mas a principal desvantagem deste medicamento é que uma parte considerável das mulheres, né, terão ali sangramento irregular e ganho de peso gradual. Além do tratamento medicamentoso, né, o tratamento cirúrgico pode ser considerado. As abordagens com medicamento, gente, eles precisam ser exploradas, consideradas antes de qualquer consideração de cirurgia para TDPM. É muito importante deixar isso claro, tá? Quando a família está completa, a contracepção permanente ela é desejada, aí sim os prós e os contras da oforectomia, né, que é a remoção ali dos ovários para alívio duradouro dos sintomas pré-menstruais, pode ser discutido com a paciente. E, obviamente, a gente só vai pensar nessa possibilidade se houver falha com os tratamentos medicamentosos. Também nós podemos pensar na esterectomia concomitante, que é a retirada do útero, né? Porque isso vai evitar a necessidade de reposição com progestógenos e dessa forma evitar o sangramento irregular e o reaparecimento dos sintomas induzidos por progestógenos. Tá? E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando também vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.